O Sobrevivente, dirigido por Edgar Wright e estrelado pelo Glen Powell, é uma salada, gente. É uma salada e uma salada cheia de informação, cheia de elemento e um monte de coisa nada. Agora resta saber, gente, se é aquela salada que quando chega na mesa você come, é amarga ou tem muita informação, você fala o que é isso, ou é aquela salada que te surpreende e só melhora a refeição no final das contas. E hoje eu quero contar pra vocês do que eu achei dessa salada. O filme se passa nos Estados Unidos distópico e futurista, onde Ben Richards, que é o protagonista do filme, vai ali atrás de dinheiro, porque ele está desesperado, ele precisa salvar a vida da filha dele que está doente. E dentro dessa sociedade que a desigualdade social é muito forte, Ben Richards precisa entrar num reality show, o programa mais famoso daquela sociedade, chamado O Sobrevivente. É basicamente uma competição mortal entre 3 participantes que tem que eles ser caçados por vários assassinos profissionais durante 30 dias. Quem sobreviver leva para casa $1 bilhão. Turma, então, a sinopse parece que é só mais uma variação genérica dos Jogos Vorazes, como a gente já viu acontecendo em vários outros casos, certo? Aquela velha história do reality show no meio de um governo autoritário, que tem vários jovens que tem que competir, e um monte de gente vai assistir, né? Parece que é uma coisa muito básica, né? Que a gente já viu várias vezes. Mas não, esse filme, gente, foi dirigido pelo Edgar Wright, ele não deixaria isso acontecer. Sim, gente, O Sobrevivente ele segue sim a receita daquela salada de outros filmes que a gente já viu. Mas essa salada aqui, gente, é salada que surpreende, é salada boa, que você come com gosto. Esse filme não tem trava, gente, não tem trava, não tô falando só da parte de violência e da ação. Ele não tem trava crítica, ele não tem trava moral, ele simplesmente vai na veia do que ele quer criticar e do que ele quer falar. Então, gente, ele vai criticar corporações gigantescas, ele vai criticar o governo autoritário e também, principalmente, a futilidade de tudo que a gente consome na nossa sociedade hoje em dia. Por exemplo, em reality shows e vários outros conteúdos que a gente vê toda hora no TikTok, no Instagram, etc. E é aí que a direção do Edgar Wright faz muita diferença, gente. A gente sabe, o cara é bom pra caramba. O cara fez Baby Driver, Todo Mundo Quase Morto, Scott Pilgrim, o cara é muito bom. Tanto na ação, quanto em história, quanto em tema, ele é fantástico. E a salada é muito surpreendente na primeira garfada, gente. Você fala, ué, salada boa, finalmente, meu Deus, o que aconteceu? Salada era pra ser ruim? Afinal, gente, esse tipo de filme tava já saturado, é aquela salada que amarga muito mais do que entretém, sabe? Aquela salada que você não aguenta mais comer. O Sobrevivente mostra que salada nem sempre é ruim. E que é possível sim você unir cenas de ação com tema, com análise sobre o nosso mundo através de um mundo completamente distópico. Em poucos minutos, gente, o diretor ele já te coloca ali no meio do filme, rapidinho, filme acelerado, gente, até porque a gente não tem muito tempo para explorar. Vai embora, o filme segue rápido. É muito fácil de entender aquela sociedade, porque é muito próxima da nossa, não é tão diferente, né? Na primeira sequência, na sequência inicial, a gente vê o personagem principal do Glen Powell ali andando na direção da sua missão, do que ele precisa fazer, ao som de Underdog, né, da banda Sly and the Family Stone, que eu acho sensacional, adoro essa música. E dentro disso, dentro da música, dentro da sequência dele caminhando pela cidade, a gente já entende tudo sobre o personagem, sobre aquela sociedade, sobre o mundo. E isso diz muito sobre a direção do Edgar Wright, que é brilhante, gente, mais uma vez. Ele vai mostrar que é um mundo comandado pela rede, ou seja, são várias megacorporações que simplesmente mandam naquele governo. Eles acabam mantendo a sociedade mergulhada em desigualdade e também presas à televisão assistindo conteúdos fúteis. Essa população pobre é alimentada por escapismos baratos, né, ou por uma falsa esperança de que um dia vão conseguir ser ricas através desses programas. Então, desde participar de reality, desde de participar daqueles programas de perguntas e respostas que prometem que ela vai ganhar R$500 mil, ou até mesmo apostando dinheiro em cartão vermelho, como a gente faz hoje em dia. E enquanto isso, enquanto essas pessoas estão se ferrando com isso, elas só estão enchendo mais o bolso de quem já é rico. Gente, esse filme é um filme baseado no livro de Stephen King, tá? Muito importante mencionar isso, tá? Mais uma vez Stephen King, mais uma vez, né, nesse ano, porque ele também, a gente teve o filme A Longa Marcha, que também é baseado no livro dele, né? Mais uma vez, Stephen King trazendo, assim, críticas bem afiadas sobre a nossa sociedade. Então, como eu falei, gente, não é uma sociedade tão diferente da nossa, né? A gente é alimentado por fofocas de subcelebridades, a gente gosta de saber que subcelebridade foi traída pelo namorado, porque a gente gosta de ver a coisa, a gente vai ver o negócio tá com mais de milhões e milhões de visualizações
enquanto assim, a gente estuda muito mais sobre essa traição, sobre fofocas, do que, por exemplo, a COP30. Ninguém sabe o que é COP30, gente. Ninguém sabe da importância que é esse negócio nesse país, e por que é tão importante ela ter vindo pro país, por que tá tão caótico lá, o que tá acontecendo. Ninguém sabe. Agora, sobre a traição do fulano de tal, me pergunta o que você quiser, eu sei tudo sobre isso. Agora a gente acaba ficando viciados, né, naqueles realities, aqueles ex-namorados ficam se estapeando de um lado pro outro e ficam na busca de fama, né, dentro daquelas casas falsas, em busca de fama, em busca dos seus 500 mil reais prometidos no final das contas. Gente, aqui eu nem vou entrar num surto coletivo sobre apostas esportivas, tá? Aqui eu não quero entrar nisso, entendeu? Eu sim, claramente tiro uma paciência esse tema, eu nem quero entrar nesse assunto, tá bom? Mas, gente, o que é mais legal do filme é que ele não vai ficar criticando só as grandes corporações, daquela forma super romantizada. Ah, as grandes corporações, somos todos coitadinhos. Não, ele não tá falando isso, ele tá criticando também a nossa sociedade, que vive na inércia, que vive na preguiça de aceitar tudo isso. Ele vai criticar aquele cara, aquela sociedade também, que vive naquele mundo fantasioso das revoluções e que acha que uma revolução vai cair do céu sem fazer nada. Simplesmente vai estar na casa dele, um dia a revolução vai cair na frente dele, ele vai poder fazer tudo o que ele quer. Mas principalmente sobre a nossa preguiça intelectual, que é assim confortavelmente imposta por essas pessoas e por essas grandes corporações, e que a gente aceita, simplesmente fica lá no nosso sofá, scrollando, e é isso, a gente aceita. E vale lembrar, gente, eu tô falando do filme de ação, tá? Eu não tô falando de um filme político ou de um panfleto político, eu tô falando aqui de um filme de ação. E é justamente isso que os melhores filmes de ação fazem, minha gente, porque o filme de ação não se resume só a bombas, explosões, como muita gente acha, né? Filme de ação tá lá pra falar também, tá lá pra pensar, tá lá pra refletir. E o Edgar Wright faz tudo bem. Ele pega esse tema e trata bem, mas a ação, gente, falando da ação, ele continua sendo um monstro, ele continua dirigindo muito bem. Seja no porta-malas de um carro ou no hotel, todos os ambientes estão lá a favor da ação. E ele usa os ambientes tão bem que você fica tenso e você se diverte ao mesmo tempo. É incrível. E como não falar da trilha sonora do Edgar Wright, né? Todos os filmes dele têm essa pontuação da trilha sonora que ele coloca músicas e coloca aquele needle drop, que é muito bem feito. Porque a música boa, gente, na minha opinião, quando é colocada num filme, a música não pode estar lá à toa. A música não pode ser, além de dar ritmo pra cena, além de dar mais ritmo e trazer mais impacto pra cena, ela tem que ter tema, ela tem que ter uma razão por que ela tá lá. Por que essa música explica mais sobre o que eu tô sentindo e por que ela explica mais sobre o que eu tô falando aqui. E como é legal ver esse gênero da ação voltando à tona nos últimos anos, né? Desde o John Wick, o Missão Impossível, né? Esse filme de ação vem trazendo mais e vem trazendo filmes que falam sobre temas, que falam realmente sobre reflexão. Nesse cenário dos filmes de ação respirando de novo, eu sinto que o Glen Powell, cara, ele pode ser uma grande força nisso tudo. Porque eu observo ele muito como um ator que estuda muito bem os projetos que ele entra. Ele quer entrar em projetos legais, que façam sentido para a carreira dele. Assim como o Tom Cruise era lá no início da carreira dele. Até que ele ganhou uma franquia para ele fazer o que ele quisesse, que era Missão Impossível. E eu sinto o Glen Powell um pouco nessa, gente. Eu sinto o Glen Powell como um cara que pode se tornar essa pessoa dessa geração. E aqui nesse filme, o Glen Powell ele traz um personagem muito diferente de outros que ele já interpretou. É um personagem mais caótico, que ao mesmo tempo dentro desse caos e raiva que ele traz bondade. Um equilíbrio, sim, que é muito difícil de atingir. No final das contas, o Sobrevivente faz tudo o que um bom filme de ação tem que fazer. Ele entretém, ele traz boas cenas de ação, mas mais do que isso, ele faz a gente, pensar um pouquinho. Isso, gente, faz com que a gente se importe muito mais com os personagens, com a história, com aquele mundo. É o cinema, gente, mostrando sua força pra cutucar a ferida ali que muita gente não quer pensar sobre e ir atrás de saber mais. E ali ele pega as pessoas que estão anestesiadas pela preguiça e pelo consumo automático de fofocas de 20 segundos, acostumadas a abrir a televisão e ficar vendo reality, ficar vendo programa de pergunta e resposta, e também ficarem acostumadas a olhar o celular pra ver quanto que tá o resultado do jogo, se aquele jogador que ela apostou que ia tomar cartão vermelho realmente tomou pra ganhar uma graninha. Eu realmente espero, gente, que mais saladas como essa sejam feitas, mais filmes como esse sejam feitos, pra tirar a gente do comum e tirar a gente da nossa inércia.